guerreirinhos, aula 26 de Física 3, continuando no assunto de indução eletromagnética. Nessa aula a gente vai ver para que lado que vai estar a corrente elétrica que foi induzida, qual que é a orientação do campo elétrico que foi induzido quando eu tiver a variação do fluxo magnético. Essa é chamada lei de Lenz. E aí depois a gente vai ver a força eletromotriz induzida em um condutor móvel. A gente vai ver de duas maneiras diferentes ali. Vocês vão escolher de que jeito vocês vão resolver. Então vamos lá, lei de Lenz. Ela está por trás desse sinal negativo que aparece aqui na lei de Faraday. Vamos recapitular esse experimentozinho aqui que eu mostrei para vocês. Ó. Ao aproximar, o polo norte é repelido pelo polo norte que foi induzido ali naquele solenoide. Ao sair, ó, vai ser atraído, vai surgir um polo sul que vai atrair aquele polo norte, né? Deixando duro o movimento ali daquele ímã. Você tem que se esforçar para aproximar e para afastar. Isso aqui já nos dá uma indicação de para que lado vai estar a corrente elétrica, para que lado vai estar o campo elétrico, a força eletromotriz. Por quê? É só eu ver, ó. Quando eu estou aproximando, tem que surgir um polo norte do lado esquerdo aqui do solenoide. Que corrente que faz isso? E quando eu estou afastando, tem que aparecer um polo norte do outro lado, né? Ou o sul do lado esquerdo. Que corrente que faz isso? Dessa maneira, então, eu já consigo prever para que lado vai estar a corrente elétrica. Beleza? Só que tem um jeito mais fácil de fazer isso. Aí, esse aqui é o enunciado oficial da lei de Lenz. O sentido da corrente elétrica induzida em um circuito condutor fechado é aquele que dá origem a um fluxo magnético induzido que sempre se opõe à variação do fluxo que lhe deu origem. Então, ó, o que isso quer dizer? Se o fluxo variou, o fluxo que vai ser induzido, ele vai ser contrário àquela mudança. Certo? Então, ó, aquele sinal negativo quer dizer isso. A força eletromotriz ela vai ser contrária a essa mudança de fluxo aqui. Em outras palavras, eu posso falar que a natureza não gosta de jeito nenhum que o fluxo magnético mude. Ela tenta de todo jeito fazer com que ele não mude. Mas ele vai mudar, ele sempre muda. Tá certo? Mas a natureza tenta evitar que ele mude muito. Ok? Então, se o fluxo está diminuindo, o fluxo induzido vai ser no sentido de tentar aumentar aquele fluxo que está diminuindo. Se o fluxo estiver aumentando, a natureza vai criar um fluxo contrário, que vai tentar diminuí-lo. Okay? Então, só para exemplificar aqui, ó, imagina que eu tenho um fluxo para a direita, então o campo magnético está para a direita, e aí ele diminui. Se ele diminui, o que vai acontecer? Vai aparecer um fluxo na mesma direção e sentido aqui, ó, para não meio assim, ó, não diminui, não diminui. Só que, somando esses dois aqui, vai haver diminuição, tá? Ele não vai ficar constante ou vai aumentar. Ele sempre vai diminuir. Só que diminui um pouco menos do que deveria, porque a natureza faz surgir esse aqui. E aí, de acordo com essa orientação do campo magnético que vai ser induzido, eu vejo para que lado que está a corrente. Agora, se eu tiver um fluxo e ele aumentar, o que vai acontecer? A natureza vai criar um fluxo induzido contrário. Porque não aumenta não, não aumenta não. Ele vai aumentar? Vai aumentar de todo jeito. Mas não vai aumentar tanto quanto ele aumentaria se não existisse esse fluxo induzido. Beleza? Então, aqui, ó, mais um exemplo. Imagina que eu tenho esse ímã e uma espira. Eu tenho um certo fluxo aqui, ó, né, que está passando ali para aquela espira. Porque eu tenho esse campo magnético aqui. Beleza? Aí imagina que o ímã está se aproximando. O que está acontecendo? O fluxo está aumentando para a esquerda. Se o fluxo está aumentando para a esquerda, a natureza não quer que isso aconteça. Então ela gera um fluxo para a direita induzido. Ó. Seria essa linha verde aqui. Ó. Então, para gerar esse fluxo para a direita, qual seria o sentido da corrente elétrica? Eu olhando do ímã para a espira, seria, fazendo a regra da mão direita, uma corrente no sentido anti-horário. Okay? Eu estou no ímã, estou olhando para a espira. O ímã está se aproximando com o polo norte para frente, vou gerar uma corrente no sentido anti-horário. Faz a regra da mão direita aí, é bom para você treinar. Está errando essa regra da mão direita? Volta lá na aula. Agora, se o ímã estiver se afastando, quer dizer, eu tenho um fluxo vermelho aqui para a esquerda e ele está diminuindo. A natureza quer que esse fluxo para a esquerda diminua? Não, então ela vai gerar um fluxo para a esquerda induzido, que é esse verde. E aí, fazendo a regra da mão direita, dá uma
olhando do ímã para a espira, dá uma corrente no sentido horário. Então aqui anti-horário e aqui horário, ok? Beleza, galera. Agora vamos mostrar esse experimentozinho aqui para vocês, ó. Bom, aqui eu tenho... Não, eu quero esse aqui, ó. Vou mostrar esse aqui que ele é mais legal. Olha, eu tenho um ímã, tenho uma argola. Aqui tem uma argola fechada, um circuito fechado, e aqui tem uma aberturazinha, um circuito aberto. Agora eu vou sacudir os dois ímãs, e o que vai acontecer? Ó, eu vou afastar os ímãs. Tente prever o que vai acontecer. Esse aqui não sente nada. Por quê? A força eletromotriz induzida, ela só vai ser induzida no circuito fechado, lembre-se disso. Aqui eu não vou ter corrente elétrica. Então, se eu não tenho corrente elétrica, eu não tenho aquele campo induzido, ok? Agora, no da esquerda, sim, ó. Estou indo bem devagarzinho para não induzir nada. Eu vou afastar. Ao afastar, o que vai acontecer? O fluxo vai diminuir. O fluxo está para a esquerda aqui. Ele vai diminuir, o que vai fazer com que a espira gere um fluxo para a esquerda. A espira gerando fluxo para a esquerda, aqui vira um polo norte da espira e do lado direito vira um polo sul da espira. Eles vão se atrair, ó. Viu? Agora eu vou me aproximar. Ao aproximar, o que vai acontecer? O fluxo para a esquerda aumenta. A natureza quer isso? Não. Então, na espira vai ser induzido um fluxo para a direita. O fluxo para a direita vai fazer com que da espira aqui tenha um polo norte e aqui tenha um polo sul. Ou seja, vai se afastar, ó. Legal, né? Bacana. Vou voltar aqui. Agora vejam esse experimento aqui da USP. Bacana. Freio magnético. Para demonstrar o efeito de freio magnético baseado na lei de Lenz, usaremos um trilho de alumínio, um tubo de alumínio com janelas, um ímã cilíndrico de neodímio, um cilindro de PVC e uma moeda. O cilindro rosa é um ímã de neodímio, enquanto o cilindro laranja é de PVC. Assim, a interação será forte apenas entre o ímã e a moeda. O alumínio não é um material ferromagnético e, por isso, não atrai fortemente o ímã. Começaremos a experiência posicionando o trilho de alumínio para ser usado como um plano inclinado. Soltando o PVC ou a moeda do alto do trilho inclinado, eles caem, deslizando com grande aceleração. Porém, quando soltamos o ímã da mesma posição, ele cai praticamente sem aceleração. O mesmo pode ser observado com o tubo de alumínio. O ímã cai praticamente com velocidade constante, sem aceleração, comprovando que há uma força que compensa a força-peso do ímã. Os dois experimentos ilustram o efeito de um freio magnético. O ímã em repouso quase não interage com o alumínio, mas, em movimento, pode ter forte interação. Isso ocorre pois, em movimento, o campo magnético do ímã induz um campo elétrico no alumínio, que gera uma corrente elétrica. Esta corrente elétrica, por sua vez, produz um campo magnético que interage com o campo magnético do ímã, fazendo com que assim ele freie. É muito doido isso. Olha como a natureza não quer que o fluxo magnético varie de jeito nenhum, mas ele acaba variando. É muito legal.
Bom, avançando, vamos fazer agora um exemplo. Uma espira ABCD está totalmente imersa em um campo magnético B, uniforme, de intensidade 0,5 Tesla. Vou anotar isso, ó. Tem um B de 0,5 Tesla. E direção perpendicular ao plano da espira, como mostra a figura. O campo está saindo esses pontinhos azuis, ok? Olha para você ver, eu tenho aqui esse fio com um resistor e esse fio aqui ele vai andar para a direita. Ele vai andar para a direita, gente, isso vai gerar uma variação de fluxo magnético aqui nessa área e a natureza não quer que isso ocorra. Isso faz com que eu que estou puxando esse fio aqui, ó, eu vou sentir uma força contrária. Vai ser duro para eu puxar, certo? E eu vou ter que realizar trabalho, então, sobre essa peça. Eu vou dar energia para essa peça. Essa energia vai ser convertida em energia elétrica, vai surgir uma corrente elétrica aqui. E aquela energia depois vai ser dissipada em energia térmica, vai sofrer efeito Joule. Então eu vou puxar, dar energia e no final aquela energia vai se transformar em energia térmica. Ó, o lado AB, esse aqui de comprimento 20 centímetros, então que tem 20 centímetros, é móvel e se desloca com velocidade constante de 10 metros por segundo. E R, esse aqui, é um resistor de resistência R igual a meio ohm, ok? Então vou anotar esse aqui, o R igual a meio ohm. Tudo vale meio, vale nem anotar, né? Esse 20 centímetros eu vou dar um nome para isso aqui, ó. Isso aqui eu vou chamar de Y. Essa altura aqui, ok? Então, y é igual a 20 centímetros, que é igual a 0,2. Ok, nessas condições é correto afirmar que, devido ao movimento do lado AB da espira, não circulará nenhuma corrente, aparecerá uma corrente, blá blá blá, aí aparece corrente com valores diferentes, blá blá blá. E aqui tem sentido horário da corrente, sentido anti-horário. Vamos desvendar o que está acontecendo aqui para procurar qual que é a alternativa. Primeiramente, vamos pensar o seguinte. Tem um fluxo e esse fluxo ele está aumentando aqui naquela área. Se o campo está saindo da tela, o fluxo sofre uma variação no sentido de aumentar saindo da tela. Então, se eu tenho um fluxo está aumentando saindo da tela, a natureza quer que esse fluxo aumente saindo da tela? Não. Então ela vai gerar um fluxo induzido contrário a isso. Então o fluxo induzido tem que ser entrando na tela. Tá certo? Esse fluxo induzido é do campo que vai surgir com a corrente elétrica que vai circular. Agora a corrente circula no sentido horário ou no sentido anti-horário? Qual corrente vai gerar um campo que entra? Aí vamos fazer a regra da mão direita. Se eu tiver uma corrente que sobe, o campo vai sair aqui no meio. Não é o que eu quero. Eu quero que o campo entre. Então a corrente tem que ser aqui, tem que estar descendo. Aí o campo entra, como eu quero. Então a corrente vai estar descendo aqui. Aqui vai estar o I. Portanto, a corrente circulará no sentido horário. Então, quais são as duas opções aqui, ó? B e C. A B e C tem no sentido horário. Ok? Agora, uma fala que a corrente induzida aqui é de 2 amperes e a outra fala que é de meio ampere. Então, eu preciso saber qual que é o valor da corrente. Como que eu vou saber qual que é o valor da corrente? Eu sei que U é igual a RI. Eu quero saber o I, eu tenho o valor da resistência daquele resistor, a resistência desses fios vão ser desprezadas. Eu preciso saber qual que é o valor do U. Eu sabendo o U e o R, eu sei o valor do I que eu quero saber. Então, quem que é o U aqui? É a força eletromotriz induzida que vai aparecer devido à variação do fluxo magnético. Poxa, como que aquele fluxo está variando? Ele está variando porque a área está variando ali. Ó. Vamos tentar abrir a expressão do fluxo para ver se clareia? Isso aqui é menos B vezes a área A. Agora vem cosseno do ângulo entre quem? Do ângulo entre, aqui está a minha espira, o vetor N, que é a ponta aqui fazendo 90 graus com a área, e o campo. O campo magnético, ele está saindo ali da espira. Então é 0 graus, é cosseno de 0 graus. Ok?
Imaginou aqui, ó, o campo está saindo, aquele vetorzinho N está saindo também. Dividido por ΔT. Poxa, aqui eu não sei, ainda não sei a área. Eu tenho o valor do Y aqui, ó. Tenho o valor desse Y. Mas eu não tenho o valor desse X aqui. Eu sei que tem uma velocidade aqui, ó. A velocidade está relacionada com X. Então eu vou escrever a área como sendo X vezes Y. Então vai ficar menos B, X vezes Y. Cosseno de 0 é 1. Então vou deixar dividido por ΔT. Agora, X dividido por ΔT, essa partezinha aqui, ó, é quem? É a velocidade V. Então eu fico com menos BVY. Então a força eletromotriz aqui, ela vai ser menos o valor do campo, B 0,5, vezes a velocidade, que é de, eu não anotei a velocidade, desculpa, 10 metros por segundo. Então, vezes 10, vezes o valor do Y, que é essa alturinha aqui, ó, que é 0,2 metros. Então, tem 10 vezes 0,2 é 2, 2 vezes meio, 1, menos 1 volt. Esse sinal negativo só quer dizer que a força eletromotriz que está sendo induzida, ela é contrária àquele aumento de fluxo para fora da tela, ok? Vai gerar esse fluxo induzido para dentro da tela. Então, aquele sinal menos é só para lembrar isso, tá? Não preciso carregar ele nas contas, não. Mas se você fizer uma prova aberta, coloque aqui para mostrar que você lembra direitinho da forma. Então agora eu vou voltar aqui, ó, U igual a RI. Então U igual a RI, quem é o meu U aqui, a minha diferença de potencial? A tensão é aquele 1 volt, força eletromotriz. A resistência é de meio. Qual vai ser a corrente? O que eu multiplico por meio que dá 1? 2 amperes. Então minha corrente é de 2 amperes no sentido horário. Qual que é a alternativa? Letra B. É um pouco difícil, eu considero um pouco difícil resolver essa questão assim, porque você tem que ter essa sacada de usar a velocidade aqui, ó. Né? Pegar a área, escrevê-la como um x vezes y, qualquer variável vezes outra variável, né? E depois perceber que esse x sobre ΔT aqui é a velocidade. Isso aqui é um pouco abstrato para algumas pessoas. Então vamos ver um macetinho para eu resolver isso aqui. Okay? Serve para todos os casos? Não, mas para um caso desse aqui, que tem um condutor aqui que está em movimento num campo, serve. Então vamos lá. Força eletromotriz induzida em um condutor móvel. Eu tenho um campo para fora e agora aqui eu tenho um condutor que está se movendo para baixo. O que acontece quando esse condutor se move para baixo? Como é um condutor, tem elétrons livres. Esses elétrons vão sofrer uma força magnética, já que eles vão estar em movimento, né? Dentro de um campo magnético que está fazendo aí, no caso, aí 90 graus com eles, né? Se ele estiver em movimento seguindo o campo, né, paralelo ou antiparalelo, aí eu não vou observar nenhuma força magnética. Mas nesse caso aqui eu vou observar e a força magnética vai ser para a direita. Vamos fazer a regra da mão direita, ó. Voltando à regra da mão direita, aponto para a velocidade, dou tapa para o campo saindo da tela, o meu dedão vai ficar para a direita. Só que como a carga elétrica do elétron é negativa, eu inverto o sentido da força magnética. Faça aí, ó. Então a força magnética é para a direita, ok? O que vai acontecer então? Os elétrons vão migrar para cá, que vai ficar com excesso de elétrons. Logo do lado de cá eu vou ter uma falta de elétrons, ok? Bom, isso então vai fazer cada vez mais elétrons se acumulem aqui, faltando cada vez mais elétrons. Chega uma hora, gente, que o elétron não quer vir mais para o lado direito, porque está cheio de elétrons já ali, eles se repelem e, fora isso, o elétron é atraído pelo lado esquerdo. Então chega uma hora que entra em equilíbrio. Então eu vou ter uma hora que a força magnética vai se equilibrar com a força elétrica. Aqui vai gerar um campo elétrico para a direita. Aquelas cargas aqui, ó, foram distribuídas. Aquele campo elétrico vai exercer força para a esquerda no elétron. Então a força elétrica vai se igualar em algum momento com a força magnética. Tá certo? Se eu conectar um fio aqui, eu posso aproveitar essa diferença de potencial e gerar uma corrente elétrica. Okay? É o que acontece naquele caso que a gente acabou de resolver, aquele exercício.
Doido, né? Então, como que eu vou resolver isso? Eu vou falar que a força elétrica é igual à força magnética. A gente já usou isso numa questão do ITA que eu resolvi lá para trás com vocês. Lembra? Então, a força elétrica é a carga elementar vezes o campo. A força magnética é a carga elementar, porque eu estou falando de um elétron, né? Vezes a velocidade, vezes o campo, vezes o seno do ângulo entre velocidade e campo. A velocidade é para baixo e o campo é saindo. Então, tem 90 graus os dois vetores aqui. Então, seno de 90. Corta aqui, seno de 90 vale 1. Então, eu fico com E é igual a VB. Essa expressão é a mesma expressão que a gente achou lá na questão do ITA, em que eu tinha também um equilíbrio de forças elétricas e magnéticas. Sempre isso vai ocorrer quando eu tenho esse equilíbrio de forças, né? Tá certo? E é igual a VB. Isso aqui é uma característica que a gente chama de campos cruzados. Eu tenho um campo elétrico aqui para a direita e eu tenho um campo magnético saindo da tela. Eles estão cruzados fazendo 90 graus. Toda vez que eu tiver essa situação, E é igual a VB vai existir. Beleza, gente. Agora, eu sei que aqui vai ter uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial é igual àquele campo vezes essa distância D. Se eu chamar aquela distância D de L, o comprimento do condutor, então fica a diferença de potencial igual ao campo vezes L. Lá naquelas aulas lá de potencial elétrico, hein? Relação entre potencial elétrico e campo elétrico. Então, aquela diferença de potencial, aquela tensão é a força eletromotriz induzida. Então, a força eletromotriz vai ser E vezes L. Ó, tá quase aqui, é só multiplicar por L aqui e aqui, ó, que aparece a força eletromotriz aqui. Então, vamos multiplicar por L dos dois lados. Esse L é a força eletromotriz, então a força eletromotriz é igual a VBL. Essa é a força eletromotriz, então, que vai ser induzida num condutor móvel, se eu tiver o movimento do condutor perpendicular ao campo magnético e o L também perpendicular ali. Tá bom? Nessa situação aqui, ok? Se a velocidade e o campo não fizer 90 graus, isso aqui não vai ser verdade, blá blá blá. Ok? Então lembre-se de onde que vem isso. Importante. Então, epsilon é igual a VBL. Vamos agora resolver essa questão pensando nisso. Eu vou ter que epsilon é igual a VBL. O epsilon é a força eletromotriz que vai surgir aqui naquele condutor que está se movendo. A velocidade do condutor, que a gente sabe que é de 10 metros por segundo. O campo é de meio Tesla. E o L é o comprimento do condutor, que é de 20 centímetros. Então, 0,2 metros. Então, 10 vezes 0,5 dá 5. 5 vezes 0,2 dá 1 volt. 1 volt vai ser induzido aqui. Ok? Aquele 1 volt vai fazer com que surja uma corrente elétrica aqui, nessa espirinha que vai aumentando sua área. Ok? Agora, para que lado vai ser a corrente elétrica? Agora eu posso pensar o seguinte, ó. Eu tenho o condutor. Esse condutor, ele vai apresentar um campo elétrico que vai ser o gerador daquela força eletromotriz ali. Aquele campo elétrico, como que eu vou descobri-lo? Vamos imaginar que eu tenho partículas positivas que estão ali, que vão ser os geradores da corrente elétrica. Para onde que essa partícula positiva vai ser chutada? Para que lado vai estar a força magnética que ela vai sentir? Vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho velocidade para cá, dou tapa para o campo, a força magnética é para baixo. Então, o que vai ter? A força magnética chutando para cá, vai gerar uma corrente elétrica aqui. Então, voltando, ó. VB deu uma força magnética para baixo. Ah, Rock, mas aqui não vai acontecer de equilibrar um campo elétrico com um campo magnético? Não vai, porque aqui eu permito que gire as cargas aqui. Permito que não fique acumulado até aquele ponto limite. Okay? Então, a gente deduziu para um ponto limite de equilíbrio entre força elétrica e magnética, mas aquilo não precisa ser verdade, eu ainda posso usar. Epsilon igual a VBL, porque o campo ainda está perpendicular ao condutor aqui. E a velocidade. Ok? Então, tem 1 volt, aí eu uso o igual a RI. Então, eu tenho 1 volt é igual ao R de meio ohm
E on. Fez a corrente e então me dá 2 amperes também. Dá 2 amperes no sentido horário, que é a letra B. Mais fácil resolver assim, né, gente? Beleza. Valeu, galera. Um abraço para vocês.